E aí, sabe aquela pílula ou aquele remédio que a gente toma? Pois é, assim que ele entra no nosso corpo, começa uma jornada incrível e, na maioria das vezes, totalmente invisível. Hoje, a gente vai desvendar essa história, quase secreta, de como o organismo processa um fármaco. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta é um processo super complexo, quase uma coreografia perfeita que o nosso corpo executa. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. E o nome desse campo de estudo, a chave para entender tudo isso, é farmacocinética. É basicamente a ciência que responde à pergunta, tá, mas o que o corpo faz com o remédio? Ela nos ajuda a mapear e até a prever todo o caminho do fármaco, sabe? Do momento em que ele entra até a hora de dar tchau. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pelas 4 grandes fases dessa jornada, entender o que acontece em cada uma, como a gente mede se deu tudo certo e o mais importante, por que no final das contas tudo isso importa tanto. Beleza, vamos começar pelo começo, a base de tudo. Praticamente todo fármaco passa por um ciclo de vida que a gente pode dividir em 4 grandes etapas. E aqui tem uma sigla que é bom guardar: ADME. Vem de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Basicamente são essas 4 fases que vão ditar todo o destino do remédio dentro do nosso corpo. Bom, a primeira parada é a absorção. Aqui é onde o jogo começa. É sobre como o fármaco sai de onde foi administrado, tipo do estômago, e consegue chegar na corrente sanguínea para de fato começar a agir. E olha só, a forma como o remédio entra no corpo, isso muda tudo. Se for pela veia, a via intravenosa, pronto, não tem nem conversa. A absorção é 100%, o fármaco já cai direto na corrente sanguínea. Agora, se for pela boca, a história é outra. O caminho é mais longo. Primeiro, ele tem que ser absorvido lá no intestino e, antes de se espalhar pelo corpo todo, ele dá uma paradinha obrigatória no fígado. Isso é o que chamamos de efeito de primeira passagem. É como se fosse um pedágio, sabe? O fígado já processa um pouco do remédio ali e isso pode diminuir a quantidade que realmente vai estar disponível para agir. Ok, o fármaco chegou na corrente sanguínea. E agora? Ele não fica ali parado, né? Ele precisa ser entregue como se fosse uma encomenda nos lugares certos do corpo. Essa é a fase de distribuição. E essa entrega não é de qualquer jeito, não. O corpo tem prioridades. Primeiro, o fármaco vai para os órgãos que recebem mais sangue, os de endereços VIP, tipo o cérebro e o coração. Só depois, com mais calma, ele vai chegando nos tecidos que têm menos circulação, como a gordura. Agora, atenção para esse ponto que ele é super importante. Lá no sangue, uma parte do fármaco meio que pega uma carona, se ligando a proteínas que estão por ali. Só que, e aqui está o pulo do gato, para realmente funcionar, para fazer efeito, o fármaco precisa estar livre, solto. Só a parte que está livre consegue sair dos vasos sanguíneos e ir até o tecido-alvo para fazer seu trabalho. A parte que está ligada é como se estivesse ocupada, só passeando. Certo. O remédio já entrou, já foi distribuído e já fez o que tinha que fazer. Missão cumprida. Agora, o corpo precisa dar um jeito de desativar e eliminar esse fármaco. Aí a gente entra nas 2 últimas fases, o metabolismo e a excreção. O metabolismo, que também podemos chamar de biotransformação, é tipo a central de processamento e reciclagem do nosso corpo. O fígado é o grande astro aqui. Ele usa umas ferramentas, as enzimas, para modificar a estrutura química do fármaco. E por que ele faz isso? O objetivo principal é deixar o fármaco pronto para ser jogado fora, mais fácil de ser eliminado. E aí vem a etapa final, a excreção. É a hora da despedida, de expulsar o fármaco e seus subprodutos do corpo. Os grandes responsáveis por essa faxina são os rins e o fígado. Eles filtram o sangue e mandam os resíduos embora, principalmente pela urina ou pelas fezes. Beleza, já entendemos todo o percurso. Mas como é que os cientistas sabem se essa jornada foi eficiente? Como eles medem isso? Para isso, existem algumas métricas, tipo um boletim de notas do fármaco. A primeira nota desse boletim é a biodisponibilidade. Pense nela como a porcentagem do remédio que realmente chegou para a festa, que alcançou a corrente sanguínea sem se perder no caminho. Por exemplo, se alguém toma um comprimido de 100 miligramas, mas só 70 chegam de fato no sangue, a gente diz que a biodisponibilidade dele é de 70%. Depois vem a meia-vida. Esse conceito é importantíssimo na prática. Ele mede o tempo que o corpo leva para eliminar metade da concentração do remédio que está circulando. E por que isso é crucial? Porque a meia-vida, que vai dizer de quanto em quanto tempo o remédio precisa ser tomado,
para continuar fazendo efeito. Se a meia-vida é curta, as doses têm que ser mais frequentes. Se a longa, dá para tomar com um intervalo maior. E tudo isso nos leva a um termo que a gente ouve muito falar: bioequivalência. Sabe quando surge a dúvida se o genérico funciona igual ao de marca? Pois é o estudo de bioequivalência que garante isso. Os medicamentos precisam provar que se comportam da mesma forma dentro do corpo. A farmacocinética deles tem que ser, na prática, a mesma. E essa tabela mostra bem o que isso quer dizer. Para um genérico ser aprovado, ele não pode ser mais ou menos parecido. Ele passa por testes super rigorosos. Parâmetros-chave, como a biodisponibilidade e a concentração máxima que ele atinge no sangue, têm que ser estatisticamente muito, muito similares aos do remédio de marca. Essa é a prova científica de que, para o nosso corpo, eles são intercambiáveis. Tá, mas por que se aprofundar tanto nesses detalhes que parecem tão técnicos? Simples. Porque na vida real, no dia a dia, entender essa jornada faz toda a diferença. E, em alguns casos, é literalmente uma questão de vida ou morte. É que a jornada de um fármaco não é um roteiro fixo igual para todo mundo. Pelo contrário, ela é super pessoal e pode mudar completamente de pessoa para pessoa. Fatores como idade, sexo, alguma doença que a pessoa já tenha, até o uso de outros remédios ao mesmo tempo, tudo isso pode alterar drasticamente o jeito que o corpo lida com aquele fármaco. E aqui tem um exemplo muito sério que mostra o peso disso. Em bebês, o sistema de metabolismo ainda não está 100% desenvolvido. Se eles recebem um fármaco como cloramfenicol, o corpinho deles não consegue processá-lo direito. O resultado? O remédio se acumula, atinge níveis tóxicos e pode causar uma condição fatal, a síndrome do bebê cinzento. É um lembrete muito forte de que entender a farmacocinética na prática salva vidas. Então, o que fica claro é que farmacocinética não é uma receita de bolo, né? Não existe um tamanho único. Ela mostra pra gente que por trás de cada dose existe uma interação complexa e super pessoal entre o remédio e o corpo. E isso nos deixa com uma reflexão final. O quão única, então, é a jornada de um fármaco dentro de cada um de nós?